tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma Entrevista TV. Nesta semana, nós voltamos à Universidade Federal de São Carlos. Nosso assunto é astronomia. O convidado é o professor Paulo Bretones, ele que é formado em Química, tem mestrado e doutorado relacionados à astronomia. Professor, obrigado por nos receber. Antes de mais nada, vamos puxar bem do passado, né? Não tanto do passado, mas enfim, de onde surgiu esse seu interesse pela astronomia? Obrigado por nos receber. Eu que agradeço a oportunidade. O meu interesse começou em Campinas, quando eu estava indo para o ensino médio. Comecei a frequentar o Observatório de Campinas, mas também por conta de uma palestra do professor José Inácio Vasconcelos, que era um professor da Unicamp. Eu assisti uma palestra dele na época na sede da Ordem Rosa Cruz, que fazia palestras educacionais, palestras culturais, enfim. E esse meu interesse, quando eu fui para o observatório, foi fortalecido também porque eu fiz colégio técnico em Química, né? E aí, por conta disso, mesmo que a astronomia esteja muito relacionada com a física, essa coisa com a ligação com a ciência sempre me chamou a atenção, mas particularmente o aspecto do ensino e da divulgação. E por isso, eu acho importante até lembrar que o pessoal, né, os fundadores do Observatório de Campinas, Gianni Collini, já falecido, e Nelson Travinick, atuando muito até hoje, né, me incentivaram a ter muito contato com a imprensa, tanto jornal quanto rádio e televisão. Então essa questão da divulgação da astronomia e particularmente também a questão da educação em escola sempre me chamou a atenção. Eu comecei como astrônomo amador, observando os eclipses das luas de Júpiter ou então as ocultações de estrelas pela Lua, mas com o tempo eu fui me interessando mais e mais pela educação. E com isso, mesmo fazendo também a universidade na área de Química, que eu sempre fui entre essas áreas ao mesmo tempo, não é? Eu me interessei mais por este viés educacional, né? Então, e por conta disso, mais depois, na época da minha graduação, eu acabei trabalhando também como funcionário do Instituto de Física da Unicamp. Comecei com fibra ótica, com espectroscopia, e daí fui trabalhar no planetário, quando o planetário de Campinas foi implantado, né? Então, nessa época, já me interessei também, acabei trabalhando 5 anos no planetário. Também tinha lá um convênio com o Observatório Municipal de Campinas, onde organizamos várias semanas de astronomia, não é? E por conta disso, eu acabei me interessando também pela questão de trabalhar em planetário, que eu acabei fazendo cerca de 900 sessões no planetário, uma oportunidade muito interessante de lidar com o público, e basicamente foi esse o início da minha carreira, né? Depois disso, anos seguintes eu dei aula em colégio e também em cursinho na área de Química, mas também nunca deixando de trabalhar com divulgação em astronomia, quer dizer, atividades que levavam em conta o público, como é que os alunos entendiam, cursos para professores e também essa relação com a imprensa que sempre foi constante, né? Sempre que possível, trabalhando com a possibilidade de enviar artigos para jornais, para conversa com rádio, entrevistas e também na televisão. E com isso eu acabei indo para a área de querer fazer, por exemplo, a minha pós-graduação, que foi em educação, em temas de astronomia, que foi no Instituto de Geociências da Unicamp. Meu orientador foi o Maurício Compiani. E ao longo dos anos, aí eu trabalhando também em universidades particulares ou outras possibilidades assim, trabalhando com projetos em prefeituras, eu fui cada vez mais incrementando esse meu interesse pela área. Então, basicamente, o início da minha carreira foi nessa área, assim. Professor, e como é que São Carlos entra na sua trajetória? Hoje o senhor está na Universidade Federal de São Carlos. Onde que São Carlos, onde que o senhor pega esse caminho que ele traz para a Universidade Federal? Bom, basicamente foi que no final do meu doutorado eu fui funcionário de uma instituição particular em Limeira, onde montamos um observatório lá e por conta da concorrência na área, enfim, houve uma demissão de vários professores, entre eles todos os doutores, né? E por conta disso eu tive que fazer um concurso em universidade pública. Eu falei, não, agora eu não vou ficar muito nessa questão da problemática do mercado, das particulares, enfim, né? E eu queria, então, fazer um concurso em 2009, então, em 2008, vamos dizer assim, eu passei no concurso, depois eu fui chamado aqui, não é? E aí eu vim para a área de ensino de Química, que é a minha área fundamental, quer dizer, eu trabalho... original. Exatamente, eu trabalho com metodologia de ensino de Química, eu tenho, claro, com a experiência de 15 anos em cursinho e colégio, né? Tem muita coisa, claro, do ensino médio, várias metodologias que eu acabei aprendendo a desenvolver com os alunos, enfim. Claro, você tem disciplinas de estágio, disciplinas de didática, todas aquelas que, e particularmente, não só na educação de modo geral, mas também especificamente com a área de Química. Então, por conta disso, eu fui engajado nessa área. Eu tenho atividades também, pesquisa em educação em Química,
mas por conta disso eu acabei vindo para a Federal e agora já estão fazendo 10 anos. E aí a atividade em astronomia já estão fazendo agora 40 anos. Não parece, mas eu comecei muito menino lá no Observatório de Campinas, né? É isso. O senhor então não deixou a química, acabou levando esses dois ramos. Sem dúvida, esses dois ramos ao mesmo tempo. E particularmente o meu interesse na pesquisa de modo geral, entre outros, tem a ver, por exemplo, com o levantamento da produção que tem na área, né? E recentemente nós fizemos aí um banco de teses e dissertações, tanto em química quanto de astronomia, e eles estão sendo divulgados já há alguns anos. O de química nós tivemos uma implementação mais recente, né? Uma grande quantidade de teses e dissertações foram levantadas e estão disponíveis para a comunidade localizar. Eu sempre tive interesse em fazer levantamentos da produção de pesquisa, né? O chamado trabalho do estado da arte, né? Esse interesse eu tenho e é a minha ligação forte com a química, além de propor metodologias de ensino das mais variadas formas. Eu tenho esse interesse também, né? Professor, falando de astronomia e seu interesse, de que maneira o senhor avalia hoje o interesse, principalmente dos jovens, pela astronomia? Ele já foi maior? Qual que é o momento do interesse pela astronomia no país? O interesse, eu acho que, assim como se diz muita gente que está na área, há um interesse natural das crianças. Eu não sei se existe tanto interesse natural ou isso é um pouco moldado e incentivado pela sociedade, né? Isso é uma discussão. Mas, de qualquer maneira, observar a natureza, observar os fenômenos naturais, sempre chamou a atenção do ser humano, né? E particularmente de ver o céu, de ver as coisas que tem no universo, né? Aquilo que nos faz pensar sobre tudo isso. Talvez seja uma das primeiras maneiras de se fazer ciência, pensar em ciência tenha sido essa. Exatamente, né? Tem sido essa. Porque primeiro, nos povos mais antigos, né, houve, claro, que além de um grande, tinha até medo e admiração pelo que se via no céu, né? Uma mistura dessas coisas. E, ao mesmo tempo, aquilo acabou guiando a maneira de se levar a vida, como, por exemplo, a data de plantar e colher. A agricultura foi assim, baseada na questão do calendário. Isso é o conhecimento astronômico que deu conta. Depois, a navegação, estabelecimento de fronteiras, tudo isso tem a ver com a questão da astronomia, né? E depois, claro, as comunicações, o avanço da ciência de todas as formas, a meteorologia, enfim, tudo que nós temos hoje, muito moderno, nós devemos à questão da astronomia. Eu acho que o interesse das pessoas sempre foi pela beleza do cosmos, a beleza do universo, assim como a beleza da natureza de modo geral. Eu acho que isso está implícito em tudo isso que nós estamos falando, né? Isso, claro, teria interesse até pela química, pela física, pelas plantas, a biologia, os animais, enfim, né? Eu acho que isso é o que move, que dá o interesse dos professores, dos alunos, e que eu acho também que a gente tinha que estimular mais ainda nos dias de hoje, não é? Se pudermos fazer uma ponte entre essas duas coisas, né? É uma coisa que está inata no ser humano, ou não, ou faz parte da visão social, como eu falei, mas, por outro lado, é uma coisa que chama a atenção das pessoas. E hoje, o contato com a natureza tem sido perdido, né? Por causa de aplicativos. Olha muito para a tela do celular e pouco para o céu. Exatamente. As pessoas têm até vários desenhos que se fazem assim, né, brincando com esse tipo de coisa. Quer dizer, enquanto que os mais velhos estão olhando o céu pela janela, né, os mais novos estão olhando ali o celular, né? Então, quer dizer, essa maneira de ver a vida, eu acho que a gente tinha que adaptar melhor para que a experiência da vida fosse incorporada mais para os jovens, para as pessoas de modo geral, né? Professor, vendo o seu currículo, o senhor foi coordenador da seção de ensino e divulgação da Liga Ibero-Americana de Astronomia entre 92 e 2014, coordenador da Comissão de Ensino e Divulgação da Sociedade Astronômica Brasileira, o senhor é coeditor da revista Latino-Americana de Educação em Astronomia. O Brasil, qual é o momento dele ou qual é a posição? Nós temos menos interesse diante dessa sua experiência internacional, nós temos mais interesse? Uma pergunta de quem é leigo, de quem gosta de olhar o céu, mas conhece pouco. Eu acho que o interesse ao longo dos anos aumentou principalmente pelo nível de divulgação da astronomia. Se a gente for pensar especificamente sobre a divulgação da astronomia, aumentou demais, comparativamente, por exemplo, com outras áreas. Por quê? Por causa da lacuna que tem na informação, o que tinha na informação, apareceram muitos youtubers, apareceram muita gente que vai falar em sites, em blogs, enfim, não é?
E aí o que acontece? Fala muita besteira ou não? Eu não vou dizer não, talvez não. Eu acho que a informação tem sido trabalhada bem, assim, com bom conhecimento, né? Então, como a informação ficou muito disponível pela internet, por todos os recursos mais modernos, eu acho que esse interesse tem aumentado, né? Mas ainda tem a lacuna na questão educacional por causa da formação dos professores. Então, quer dizer, uma coisa é você ter muita informação, não é? E a informação hoje, dependendo do que você assiste, se é um canal do YouTube, agora nós estamos falando numa televisão, não é? Como é que se trabalha essa informação? Só dando informação, não é? Ou fazendo algo de uma conversa, algo que seja com mais calma, pensando naquilo que o outro sabe, daí você vai falar, não é? Quer dizer, essas questões envolvem muito a questão educacional, né? Então, o maior problema disso é a formação de professores. Então, por exemplo, se você teve um aumento na formação de astrônomos, você não tem necessariamente um aumento na formação de professores. E os astrônomos, quando formados, muitas vezes, eles vão para a educação achando que qualquer coisa é necessária e qualquer coisa seria suficiente. Isso não é verdade em todas as áreas. Não é? Assim como, por exemplo, nas disciplinas que são obrigatórias na escola, por exemplo, a química, a física, a biologia, existe uma maneira de ensinar cada coisa, existe uma metodologia para cada nível de ensino, existem muitas metodologias diferentes para fazer, não é? Não é meramente digamos, você transferir conteúdos, não é? Então eu acho que o interesse tem aumentado, o interesse das pessoas aumentou sim, mas o Brasil ainda carece de questões de formação de professores e como é que os alunos entendem isso. Se você pegar as notas do PISA ou rankings, não é, de provas internacionais, o Brasil está numa escala muito baixa, não é? Quer dizer, então falta muito na escala nacional, como o Brasil é um país muito grande, falta muita formação nessa área. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com o segundo bloco da Entrevista TVE, nessa semana, conversando com o professor Paulo Bretones. O assunto é astronomia, divulgação científica, muito mais. A gente volta já. De volta com a Entrevista TVE, no segundo bloco, a gente continua conversando com o professor Paulo Bretones sobre astronomia, sobre química também, sobre divulgação científica. Professor, o senhor é autor de diversos livros que são utilizados para o ensino nas escolas. Como é que o senhor chegou lá? Como é que os seus livros chegaram nas escolas? O senhor, no primeiro bloco, falou isso do seu interesse na divulgação, a vinda para a Federal, mas em que momento esse seu pensamento, essa sua vontade de ensinar astronomia se materializa num livro e chega às mãos do aluno? Bom, basicamente foi ainda no tempo que eu trabalhei no Planetário, ainda no final dos anos 80 para o início dos 90, eu fiz uma apostila que utilizava em cursos para professores e para público em geral, lá no Planetário, enfim, em minhas palestras e tal. Aí houve uma sugestão do meu chefe, na época, o professor Arguello, ele falou, olha, Paulinho, você tinha que fazer um livro assim com esse material, manda para as editoras e vê o que acontece. Eu mandei para 3 editoras, aí a atual aceitou fazer e dividiu em 2 livros, né? Os Segredos do Sistema Solar e Os Segredos do Universo. Acontece que esses livros são recortes, né, dos conteúdos de astronomia, mais especificamente lidando para, por exemplo, para a 5ª série e para a 8ª série, né, que seria o 6º e o 9º ano, Isso. onde os conteúdos de astronomia são mais trabalhados, né? Basicamente, por causa disso, os livros tiveram várias revisões, né? Um deles já está na 15ª, outro 11ª edição, e ao longo desses anos, várias vezes o governo fez compras também por causa de distribuir para as escolas, enfim. Então, se você somar esses 2 livros, ao todo já são 170 mil que já foram distribuídos para as escolas, não é? E também mais isso como paradidáticos, né? E aí um pouco mais recentemente, de 2013 para cá, nós temos um livro aí que eu ajudei a coordenar, que é os Jogos para Ensino de Astronomia. Esse livro são vários jogos, de carta, de tabuleiro, baralhos, enfim, que servem também com metodologia para ensinar astronomia. Então, esse interesse de disponibilizar esse material para as escolas e ter apoio para professores e tudo sempre me fascinou, não é? A necessidade disso, teria muito mais ainda, mas as possibilidades hoje, infelizmente, o mercado editorial se restringiu um pouco, né? Mas a gente espera que nos próximos anos isso possa ser revitalizado, possa melhorar, né? Isso está dentro dessa sua carreira que envolve muitas palestras também. O senhor tem mais de
400 palestras. Elas estão ligadas também com o ensino? O senhor vai às escolas? Como é que é para o autor? Que a gente vê o seguinte, quando a gente estava na escola, né, pega aquele livro didático e tem sempre o nome de alguém, né? O senhor tem esse contato com o aluno? Tenho. Isso é também uma área de uma das minhas produções que me dá uma grande satisfação, né? E, na verdade, eu não faço marketing, eu não faço uma propaganda. O meu marketing pessoal é muito ruim, né? Eu nunca privilegiei fazer publicidade do meu trabalho, né? E isso sempre aconteceu basicamente por convites ou, às vezes, por sugestões, mas eu não tenho, assim, uma propaganda que eu faço. Então, como você falou, eu acho que são da ordem de 450 palestras ao longo desses anos em várias prefeituras, em vários projetos, em vários eventos que eu participei, que fui convidado, fora do Brasil inclusive, não é? Em outros estados, e sempre tenho uma alegria, uma satisfação muito grande de estar em contato com o público em geral, ou professores, ou alunos das mais variadas idades e níveis escolares. Desde as crianças mesmo, das crianças, exatamente. O lançamento do livro sobre jogos, por exemplo, não é? Na época nós fizemos numa escola e os alunos foram, compartilharam, muitos foram lá buscar autógrafos, então foi uma grande alegria. Para mim, é uma satisfação encontrar com gente interessada, não é? Porque a gente interessada naquilo que você gosta, então para você é uma grande alegria estar nesse meio, não é? Professor, o livro que eu queria que o senhor explicasse, qual que é a diferença do livro didático para o paradidático? Qual que é a diferença? O didático, ele costuma, muitas vezes, ele é atrelado à programação que é sugerida, por exemplo, pelo MEC, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, ou agora a Base Nacional Comum Curricular, e ele tem um critério para avaliação, ele trabalha com as disciplinas, por exemplo, no caso, ciências, onde está a astronomia, mas ciências é trabalhado as mais variadas formas, os conteúdos de física, ou de química, ou de biologia, enfim, e a astronomia é um item que está lá no meio e tal. Mas o livro paradidático, ele vai especificamente numa área, especificamente num assunto, e o paradidático, ele é utilizado paralelamente pelo professor com os seus alunos, né? Nós tivemos época que o governo financiava mais compra de livro paradidático. Hoje os livros didáticos têm muitas opções também de busca pela internet, de busca de mais materiais, então não tem tanto uso de material paradidático, mas de qualquer forma ele é um material usado em paralelo pelo professor com os alunos em sala de aula, e para que eles leiam em casa também, obviamente, né? Nesse trabalho então que o senhor faz de divulgação, nesse contato direto, ele acaba, não diretamente até, estimulando o interesse das pessoas, dos alunos, por esse tipo de leitura, né? Exatamente, mas ele é também um conteúdo mais fundamental, não é? Ele não trabalha muitas vezes com novidades que vão acontecendo, novas descobertas, né? Isso, na verdade, nos livros nós tentamos implementar, cada vez que tem uma nova edição, uma parte final que são notícias, não é? Então você pode ver uma notícia mais recente, que foi uma sonda que chegou a um determinado planeta, isso provavelmente pode aparecer numa próxima edição, como sendo um extrato de uma notícia que saiu num jornal importante, alguma coisa que aconteceu nesse sentido, né? Então ele lida de alguma maneira com novidades, mas a maior preocupação é trabalhar com o conteúdo mais básico, com aquele conteúdo que precisa ser ensinado na escola, precisa ser trabalhado e organizado de alguma forma no conteúdo dos alunos, né, que são ensinados. Nisso que o senhor colocou, inclusive no primeiro bloco, que alguns aspectos da educação vão se perdendo, a ligação, por exemplo, da astronomia com a geografia, né? Eu, particularmente, sou de uma área de fronteira do Brasil, em que é fronteira seca, não há rio separando o mar. E aí, nesses pontos, as fronteiras são definidas em função da posição dos astros, né? Exatamente, essa é uma boa pergunta, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você, é uma coisa que muita gente não sabe. Na verdade, existem detalhes sobre a questão da divisão de fronteiras que ainda hoje podem ser duvidosas, não é? E nós, assim, na história do Brasil, nós passamos por vários momentos, um deles mais interessantes que teve, eu diria que foi aquele que os jesuítas fizeram com os astrônomos, foram chamados pelo rei de Portugal, porque depois do Tratado de Tordesilhas houve o Tratado de Madrid, para restabelecer as fronteiras entre Espanha e Portugal, não é? E quem fez isso? Foram os jesuítas, os padres que eram astrônomos, né? Delimitaram digamos, a onde começa o Brasil, termina o Brasil, começa o Uruguai, Argentina. Começa a parte da Espanha, exatamente. Exato, então, na época era Portugal e Espanha. Exatamente, fizeram essa delimitação, não é? E depois, na sequência, os anos foram passando, a gente sabe que a aerofotogrametria é feita por avião, não é? E depois, mais recentemente, com satélites. Hoje nem falar que o Google mostra tudo isso de maneira bem fácil para se perceber, não é? Mas, de qualquer maneira,
esses limites, quando é fronteira seca, como você falou mesmo, sempre é baseado no que se vê no céu, não é? Digamos, como referência, não é? Com referência são as estrelas, as posições que os astros passam e tal. Mas é claro que decorrente disso é delimitar as fronteiras no espaço, no chão mesmo, não é? Isso com o tempo foi aprimorado com satélites, como eu falei, mas é decorrente do conhecimento de astronomia, isso não tem dúvida nenhuma. Nesse ponto, a astronomia teve um papel importante para o Brasil, tem até ainda hoje, né? Sem dúvida, ainda tem, quer dizer, e hoje, claro, como se sabe dessa questão, vamos dizer, né, de estabelecimento de fronteiras, de limites, enfim, mas o que se tem que levar em conta rigorosamente é a questão do policiamento das fronteiras, como nós sabemos, não é? E isso, o número de satélites do Brasil precisa aumentar o número de lançamentos de satélites, a gente tem que saber fazer isso por nossa conta e não ter que pagar, digamos, agências espaciais do exterior para fazerem isso, né? Nós temos, por exemplo, a base de Alcântara, que é uma das melhores regiões do mundo para lançar satélite, mas a gente tem que implementar e fazer isso por nossa conta, não é? O senhor já esteve lá, professor? Não, em Alcântara nunca esteve, né? Mas basicamente a gente sabe que é uma base muito boa e o Brasil precisa implementar esse tipo de coisa para policiar as fronteiras, não só por problema de tráfego, mas problemas também, por exemplo, ambientais, de incêndios, né? Quer dizer, matas que são, por exemplo, exterminadas aí por conta de uma coisa que não é policiada, não tem policiamento para isso. Então o Brasil precisa investir nesse tipo de coisa para tomarmos conta do meio ambiente também, não é? Quer dizer, nesse ponto é interessante o que o senhor coloca, porque quando se fala em astronomia, inicialmente para o leigo pensa, estudo do céu, olhar, não, ela está diretamente associada com o chão. E mais ainda recentemente, se você pensar que hoje tem muito disso que a gente pode fazer uma crítica, que muito se usa em smartphones, né? A pessoa não sai do tablet, não sai do smartphone, né? Mas, por outro lado, se você olhar o impacto e a necessidade de se utilizar esses meios que levam em conta a previsão do tempo, levam em conta as telecomunicações, você manda, por exemplo, um cartão de um pagamento que você faz entre um estado e o outro, então qualquer coisa que você vai trabalhar nesse sentido, envolve a questão da localização, envolve a questão da informática, não é? E isso é necessário, sim, comunicação por satélite. E qual é a base disso? É a astronomia. Onde vai lançar o satélite? Aonde que vai lançar, se ele está bem guiado, se ele está bem coordenado, se a troca de informações está ocorrendo. Então, a base desse tipo de monitoramento é o conhecimento astronômico, isso não tem dúvida nenhuma. Legal. Professor, vamos fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com o terceiro bloco da Entrevista TVE para falar de astronomia e muito mais. Convidado é o professor Paulo Bretones, aqui na Universidade Federal de São Carlos. A gente volta já. De volta com o Entrevista TVE, terceiro bloco. Nessa semana estamos conversando com o professor Paulo Bretones sobre astronomia. Professor, o senhor falava que assumiu a presidência da Comissão de Educação da União Astronômica Internacional. Algum brasileiro já fez isso antes? E o que significa esse seu cargo e os desafios que o senhor tem pela frente? Bom, até agora nenhum brasileiro assumiu essa responsabilidade, essa honra e responsabilidade ao mesmo tempo, não é? Um privilégio de estarmos aí nesse campo. E, na verdade, a grande missão que nós temos esse ano é que, como eu tenho dito, há muito para fazer em termos da educação nas escolas, ou do chamado não formal ou informal, enfim. Mas, mais especificamente, um dos grandes objetivos que nós temos é tentar fazer um encontro bianual, não é? Que seja, a cada 2 anos, fazer um encontro internacional sobre a questão da astronomia na educação, não é? E poder fazer permanentemente isso para que seja uma tradição. A outra, fazemos um jornal internacional, uma revista internacional que aborde pesquisa e também prática de ensino de astronomia. Quer dizer, eu sou um dos editores da revista latino-americana de astronomia, a Releia, não é? Mas a Releia tem uma abordagem muito que é publicada por brasileiros, e como ela é latino-americana, não é? Agora a ideia é fazer uma revista de abordagem internacional, que também é necessário na área, né, para a questão da pesquisa, como eu estou falando. Ela é direcionada para pesquisadores ou para o público em geral? Para pesquisadores e para professores, porque além de ter os resultados das pesquisas em educação, tem metodologias de educação para serem aplicados com alunos na escola ou fora da escola, né? E também os vários grupos de trabalho que tem a ver com materiais didáticos, cursos para formação de professores, não é? Currículo, não é? Por exemplo, literatura, o que se lê em astronomia, o que é importante ler.
Então, todas essas questões são levadas em conta e isso é uma missão aí para os próximos 3 anos. Né? Quantos países estão envolvidos nessa de cabeça eu não me lembro quais são o número de países, é uma grande quantidade, são muitos países ligados à União Astronômica, com certeza. A União Astronômica Internacional, ela é de a ONU dos astrônomos? Exatamente, a ONU e por isso mesmo nós temos que levar em conta o que é relevante para cada região, respeitar as tradições, respeitar o conhecimento já acumulado, e parte disso, uma das coisas que eu me coloco, eu sempre fui militante nessa área, é defender e tentar dar visibilidade a tudo que já foi publicado até agora, não é? Por isso que eu digo, não é só transferir conteúdos de astronomia ou de qualquer outra área da ciência, é necessário você saber o que já foi publicado, porque tem muitos livros, tem muitas teses e dissertações, tem artigos publicados em revista científica de educação, tem trabalhos apresentados em congressos. Por exemplo, no Brasil, nós já fizemos 5 simpósios nacionais de educação em astronomia. O 5º SNEA foi agora, no ano passado, em Londrina. Então, as atas estão todas disponíveis na página da Sociedade Astronômica Brasileira e é possível um professor consultar para ver, por exemplo, uma metodologia de ensinar sobre fases da Lua, sobre a formação das estrelas. Existem coisas de todos os temas da astronomia e, claro, lacunas de coisas que não são publicadas. Vamos citar a página, então, para quem está em casa, o professor nos acompanha. Qual que é a página? Bom, de cabeça eu também não tenho, mas se você procurar a página da Sociedade Astronômica Brasileira, dentro tem as atas do SNEA, que é o Simpósio Nacional de Educação e Astronomia. Então, se você procurar essa produção toda, e também tem o banco de teses e dissertações, o BTDEA, né, que o pessoal aqui da Federal de São Carlos nos auxiliou para implantar e colocar essa página no ar. Nós temos hoje da ordem de 200 teses e dissertações já publicadas no Brasil, uma quantidade razoável. E poucos professores sabem que isso é disponível como metodologia de ensino que pode ser sugestões para eles trabalharem em sala de aula. Então eu tenho defendido isso, mesmo no âmbito internacional, que é necessário rastrear, é necessário catalogar tudo isso que foi produzido. E se você acha, por exemplo, que tem países... Os Estados Unidos tem algo razoavelmente catalogado, mas se você olhar, muitos países da Europa... esse survey, vamos dizer assim, esse levantamento, não foi feito. Mesmo na Europa? Mesmo na Europa. Se você procurar, eu tenho assim, vários projetos com colegas da França, colegas da Itália, colegas da Espanha, de Portugal, e tem muito material que não é disponível como um catálogo assim para saber tudo que foi publicado. Então está tudo por fazer nessa área, e isso é uma das nossas maiores preocupações nesses anos, de catalogar esse material, de ter esse conhecimento bem divulgado e que isso seja útil para os professores e para os interessados. Né? Onde mais a astronomia chega, professor, que o nosso espectador que está ali, que é leigo, não conhece? Onde mais tem astronomia? Bom, mas eu digo assim, a diferença são os meios que a astronomia é divulgada. Não é? Além da gente pode pensar que tem astronomia nas escolas, claro, o professor de alguma maneira faz isso. Os pesquisadores fazem isso, às vezes fechados em gabinetes ou ligados em coisas que levam em conta estações espaciais, ou sondas e agências espaciais, ou observatórios muito grandes, não é? Mas existem também os planetários, por exemplo. Não é? São Carlos tem um, inclusive. Os planetários, museus de ciência, observatórios públicos, não é? Lugares assim que realmente a astronomia acontece. E os astrônomos amadores também. Nós conhecemos astrônomos amadores que fazem grandes descobertas, fazem observações sistemáticas e descobrem, por exemplo, cometas, estrelas variáveis, supernovas. Eu recentemente conversei com Cristóvão Jacques, por exemplo, que é um brasileiro lá de Belo Horizonte, que já descobriu vários cometas. Então, existe todo um esforço, não é? E é um amador. E é um amador, quer dizer, então, na verdade, ele é formado em física, mas ele que se dedica como empresário, ele se dedica à astronomia, fazendo esses levantamentos, essas buscas, não é? Então, existem esforços desse tipo, né, que precisam ser reconhecidos, e a astronomia está em todos esses meios. E aí, quem trabalha com pesquisa em educação em astronomia é uma área que precisa ser explorada, é uma área que está sendo desenvolvida cada vez mais. Os programas de pesquisa em universidades têm aumentado cada vez mais, o número de teses e dissertações defendidas, e também os artigos publicados e trabalhos apresentados em eventos, como eu falei, não é? Mas o grande desafio é fazer o quê? Isso chegar nos professores na sala de aula. E para que depois chegue no aluno. Exatamente, daí chegue no aluno, porque esse gap na formação dos professores é uma coisa que tem que ser digamos, suprimido, não é? Tem que ser preenchido, e esse é um esforço que nós temos para fazer interessar cada vez mais, né? E mais do que isso, eu acho que tem um item importante, é mostrar para as pessoas, e principalmente as crianças, que têm experiência com relação à observação do céu. Existem fenômenos que as pessoas não se dão conta.
Por exemplo, sabia que dá para ver a Via Láctea numa época do ano que é melhor do que a outra? Você sabia que é necessário a gente tirar a poluição luminosa, porque cidades com muita iluminação você não consegue ver o universo, né? Não é o universo inteiro, mas você tem aquela apreciação do cosmos. A nossa, né? Janela do universo. Exatamente. Né? E nisso existem fenômenos que as pessoas não têm experiência do dia a dia. Por exemplo, o Sol nasce todo dia no horizonte leste, ou nasce exatamente no leste, ou ele nasce em posições diferentes de acordo com a latitude do lugar e o céu e de acordo com a época. Sabe que a Lua tem fases diferentes e que fase que a Lua está no dia de hoje ou na noite que isso pode ser observado, né? Ou que a Lua pode ser vista de dia? Você já viu um meteoro ou uma estrela cadente? Você já viu que um planeta se desloca por entre as estrelas de uma noite para outra? Esses fenômenos básicos, as pessoas não têm conhecimento. A própria Estação Internacional Espacial Sim, pode ser vista, né? É possível ser vista. O telescópio espacial Hubble é possível ser visto como um ponto bem brilhante que passa no céu, não é? Quer dizer, esse tipo de coisa, as pessoas não têm essa vivência. Então, ver que a natureza tem essas características, que se fazer refletir, e aquilo que a gente sempre fala, uma criança hoje, muitas vezes, acha que um frango é uma bolinha que você compra no supermercado. Mas o frango não é isso. O frango é um bichinho que tem pena, que tem patinhas, que tem um biquinho, né? Tem uma outra coisa. Então, quer dizer, assim como as plantas, não é? Existe uma vivência que é necessário ter. E quando você olha o universo, além de ele estimular as pessoas, os professores, estimula os alunos a estudarem. Quer dizer, então, para que serve a trigonometria? Para que serve a geometria? É necessário estudar. E a astronomia, por exemplo, dá meios para que isso seja incentivado para os alunos. Mas não só em matemática e nas ciências, por exemplo, não é? Como física, química, biologia, mas também em geografia, na literatura, não é? Na história, como a gente conversou, tem muitas áreas que podem ser estimuladas pelo conhecimento astronômico. Quer dizer, quanto se fala de astronomia na música, na poesia, no teatro, no cinema, tem muita coisa. Estudar as estrelas. Mas tem muito, exatamente, até que ponto que se pode fazer, até que ponto se pode falar, não é? O que nós sentimos quando nós vemos, isso é humano. Isso eu acho que tem que ser incentivado, as pessoas têm que ter esse contato cada vez mais, e mais do que isso até, pensarmos qual é o papel que tudo tem isso na nossa vida. Quer dizer, então vamos estudar mais, vamos fazer um mundo melhor, vamos fazer um mundo onde a sociedade seja mais interativa, onde a gente consiga ter mais carinho, mais afeição, não é? Mais afeto. Então, quer dizer, como é que isso pode acontecer para melhorar essa vida de alguma maneira? Isso é necessário. Eu tive a oportunidade de, no final de 2018, ir a Florianópolis, e uma das grandes discussões é aumentar a faixa de areia da Praia de Canasvieiras, que é uma das principais. E por que se demorou tanto a fazer a obra? Porque teve que fazer um estudo das fases das marés que tem a ver com a Lua. Exatamente. Quer dizer, é absolutamente astronômico. Isso agora vai começar a obra depois de 5 anos, porque tinha que ver de um ano para outro a maneira que reage, para a maneira que vai ser colocada a areia. Exatamente. Né? Quer dizer, está tudo nesse contexto. Né? E não é só teórico, depende do lugar e como é que aquilo acontece no ambiente local. Não é? Então, sem dúvida nenhuma. Então, tem essa importância. E, então, eu acho que a astronomia, como as ciências, não é? Tem todo um leque de possibilidades. Hoje nós estamos no ano internacional da tabela periódica, como se diz também, não é? Na área da química. Muito importante dizer que são 150 anos que a tabela periódica foi formada do jeito que Mendeleev propôs, não é? E que realmente para nós foi uma grande conquista da ciência, e como que isso hoje pode ser útil para incentivar o estudo da ciência. E uma das linhas importantes é incentivar a participação feminina na ciência. Algo que foi durante muitos anos, não é, tido como preconceito, e mais ainda a questão racista. Nós temos que privilegiar todas essas possibilidades para incluir mais ainda na ciência de modo geral. Legal, nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco voltamos com o último bloco da Entrevista TV, o quarto bloco, com o professor Paulo Bretones, falando hoje sobre astronomia. A gente volta já. De volta com o quarto e último bloco do Entrevista TV, nessa semana falando de astronomia e muito mais com o professor Paulo Bretones aqui na Universidade Federal de São Carlos. Professor, o senhor tem diversos projetos em andamento, a gente falou no último de um projeto internacional, mas quais o que o senhor destaca de mais importante que está sendo feito hoje aqui na Federal de São Carlos? Bom, na Federal, particularmente, os projetos que eu tenho feito têm a ver com meus alunos que estão em formação, por exemplo, em mestrado, enfim, não é? E também nos levantamentos que nós temos feito. Eu, basicamente,
Tem um aluno que está trabalhando com a área de telescópio remoto, utilizar o nosso próprio telescópio aqui da universidade como remoto para ser usado em escolas, né, o Vitor Lira. Tem também o Natan, que trabalha com a possibilidade de que alunos façam desenhos, façam arte, sobre a questão do que eles olham do meio ambiente, a questão de que a Terra, se nós temos um ambiente sustentável, como é que são os planetas olhando, o céu, enfim, não é? E basicamente estudantes que se interessam por vários outros projetos. Agora eu especificamente tenho os levantamentos que eu tenho feito, né? Principalmente, como eu disse, os bancos de teses e dissertações, tanto em educação em astronomia como em educação em química, né? E basicamente os alunos que já defenderam o mestrado mais recentemente, que trabalham com questões, por exemplo, da motivação intrínseca dos alunos ou extrínseca, como foi a Beatriz, por exemplo, não é? E a Paula, que trabalhou na área, por exemplo, de observação das fases da Lua pelas crianças que não têm vivência sobre isso, né? E o Carlos, que trabalhou, por exemplo, com filosofia, com astronomia, quer dizer, dar aula, né, por exemplo, de astronomia em disciplinas de filosofia no ensino médio, quer dizer, o que a astronomia nos faz pensar sobre o universo, né? Então, esses são alguns exemplos de alunos que têm trabalhado comigo e são as áreas que me interessam, basicamente. Mas, fundamentalmente, o meu maior interesse é promover, utilizando, claro, a universidade como base, mas a possibilidade de extrairmos isso e irmos para fronteiras mais externas, fora, digamos, no Brasil, no exterior. Vamos ver que nós temos aqui a chance de fazermos coisas que são importantes, mas que são importantes em escala regional, escala nacional e também em escala internacional. Nessa curta conversa com o senhor, eu percebi que o senhor tem uma preocupação muito grande com soberania nacional e que a astronomia, na verdade, ela acaba desembocando em segurança do país, tem que poder ser autônomo sobre as suas informações, as suas fronteiras, né? O senhor, eu vejo que é uma preocupação que o senhor tem. É verdade, eu acho que, como ele disse, basicamente, como que você controla satélites, como se você controla essas questões de fronteira e tudo mais, a segurança, isso tudo tem a ver com a forma de você manipular, manejar, digamos, essas tecnologias, esses recursos para você poder dar conta da vigilância, não é? O meio ambiente também, enfim. Então, eu acho que o Brasil tinha que investir mais nisso, não é? Certamente agora com digamos, o novo ministro que é astronauta, enfim, mas tem esse interesse em fazer esse tipo de coisa, mas é uma chance de pensarmos melhor e é que essas coisas possam ser implementadas, né? E a astronomia está na base disso, porque para você lançar um satélite, assim, com, digamos, né, com prioridade nacional, não é? Com tecnologia nossa e com recursos próprios de podermos lançar, mas também o fato de você guiar os satélites, você estar lá, monitorar, tudo isso acontecer, requer, claro, conhecimento astronômico e conhecimento de tecnologia desse tipo, né? E sem dúvida nenhuma, você formando novos alunos, não é? Essa coisa, por exemplo, de estimular a participação de lançamento de foguetes, mesmo foguetes com água, não é, com pressão, como se faz, por exemplo, o professor Canali e vários outros aí que se interessam em movimentar isso, não é? Por exemplo, Mostra Brasileira de Foguetes. Com isso tudo você incentiva os alunos a estudarem esse tipo de coisa. E mais importante é que o governo tenha conta de que isso é uma coisa de sustentabilidade nacional e que nós temos que levar em conta isso para acontecer, não é? Quer dizer, então aí a educação permeia tudo isso, não é? E certamente inspirando novas gerações a novos estudos para que o Brasil seja mais responsável para essas coisas todas. E é óbvio, né, que não temos mais corrupção, que temos um país mais justo, mais honesto, né, e que o futuro seja melhor, levando em conta todas essas coisas, inclusive a educação. Professor, por que é tão importante desenvolver essas tecnologias e não comprar uma tecnologia? Porque isso é uma coisa nossa, não é? Como isso está implícito na educação, se nós formarmos melhor os nossos alunos, os nossos estudantes, tivermos melhores universidades, não é? Tivemos um investimento do governo para que os institutos de pesquisa e os centros de lançamento de foguetes ou de satélites, ou o próprio INPE, o CTA, todas as agências que nós temos para isso, Agência Espacial Brasileira, enfim, como isso vai ser colocado, não é? Certamente isso vai melhorar o futuro do Brasil e isso é necessário que seja feito, sem dúvida nenhuma. Tem a ver com segurança, muito. E tem a ver com a segurança mesmo, tem a ver com os recursos que nós usamos hoje, porque a própria localização, como a gente sabe, hoje quando você vai dizer em que lugar que você está, você não diz exatamente, você diz qual é a rua, mas você não diz o mapa, você manda o nome da rua e o sistema já procura para você onde você vai estar, não é? Ou hoje, pelo celular, eu prestei atenção esses dias,
Na verdade, ele manda suas coordenadas. Exatamente. Né? Exatamente. Eu estou aqui com o professor na Universidade Federal. Se a gente mandar agora, ele manda um georreferenciamento. Exatamente. Né? Como aqui, eu estou na área sul, não estou na área norte. Qual é o lugar da universidade que a gente se encontra? Não é mais o endereço, rua tal, perto da biblioteca e tal coisa. Tudo isso faz parte, certamente. Mas, certamente, isso tudo, como o mundo hoje evoluiu nesse sentido, que não é o único, não é? Por isso que também é importante até a gente saber que rua que nós estamos, não é? Isso também é necessário. E até saber para que lado que o sol se põe ou nasce, não é? Mas é necessário ter esse contato com a natureza e com o meio ambiente, para você saber onde você está. A vida não é só ficar olhando no celular, não é? Quer dizer, esse contexto todo eu acho que é importante incentivar. Importante que as crianças saibam fazer, saibam perceber o ambiente em que elas estão, para que a gente possa ter um mundo um pouco melhor e um mundo também com uma paz mental melhor, não é? Não com tanta correria, com tanta informação, mas que a informação possa ser depurada, que possa ter essa curtição de uma conversa, que ouvir música, contemplar o céu, não com perda de tempo, mas de alguma maneira que o pensamento possa ser importante para a nossa saúde mental, não é? Então tudo isso, eu acho que a educação passa por esse processo e certamente a astronomia contribui com essas coisas, assim como todas as ciências, para a gente ter contato com a natureza e ter um mundo melhor de alguma maneira, né? Quem quiser ter mais informações, todas essas informações estão no site do professor. O seu site é o paulobretones.com.br. paulobretones.com.br, está aqui para você ver. Professor, até o fim do ano, desse ano nós vamos conversar mais vezes, mas o que tem para ser observado? Quais são os principais fenômenos? Para quem está nos assistindo, quer se interessar um pouco mais. Bom, ao longo do ano, se você prestar atenção, nós vamos ter agora no meio do ano, né, um eclipse da Lua, um eclipse ainda parcial, mas será observado aqui de alguma maneira, não é? Nós teremos muitas chuvas de meteoros, isso sempre tem, é importante ficar ligado qual é a data que se pode observar, não é? E mais para o final do ano nós teremos, isso teria que ser procurado a data direitinho, mas se eu não me engano ainda em novembro, não é? Isso pode ser confirmado depois, mas um trânsito de Mercúrio, né? Onde nós vamos comemorar 100 anos da observação do eclipse solar, que foi em Sobral, no Ceará, que ajudou a comprovar a teoria do Einstein, não é? Isso foi observado aqui. Foi um fenômeno histórico e nós estamos fazendo 100 anos que esse evento aconteceu aqui. Realmente é uma honra para nós brasileiros, temos participado desse projeto, não é? E esse ano também tem os 100 anos da União Astronômica Internacional, os 100 anos da IAU, e junto disso muitas atividades de divulgação de astronomia, as atividades educacionais que nós estamos promovendo, tudo isso está acontecendo durante esse ano, não é? Então é importante ficarmos ligados para esses eventos acontecerem, e uma cidade como São Carlos, privilegiada, que tem não só o Observatório da Federal, mas também o Observatório da USP. Então é um lugar, uma cidade que é um privilégio podermos estar numa cidade como essa, com tanta coisa boa acontecendo. Professor, obrigado por nos receber. Espero que a gente possa conversar mais vezes, que o senhor seja sempre parceiro da TVE. Luiz, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, boa sorte para você e para quem está nos assistindo. Obrigado. Obrigado. Se você quiser rever esse ou outros dos nossos programas, vai lá no facebook.com/São Carlos TVE. A gente se encontra na nossa programação. Um abraço.